fazer um editorial curto, porque temos muita coisa, quero falar um pouco de Copa do Mundo, etc. e coisa e tal. Vou fazer, ô Valho Bene, uma coisa heterodoxa. Lê a noticiazinha, primeira aí, que o meio editorial será um comentário sobre essa notícia. Vai lá. Reinaldo, ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a coleta de provas sobre eventuais irregularidades nas delações premiadas dos irmãos Batista e dos executivos da JBS, Ricardo Saldi e Francisco de Assis, e afirma que vai levar para o plenário do STF a decisão sobre rescindir ou não as colaborações. Os advogados dos acusados e a Procuradoria-Geral da República têm 5 dias para especificar as provas que pretendem produzir e, em caso de depoimento de testemunhas, indicar os nomes e endereços delas. Olha aqui, eu já disse aqui, já escrevi e vou falar de novo. Há algo de podre no reino desta Dinamarca privada do senhor Edson Fachin. Venham cá. Por que não entra aqui o... Põe para mim, faz entrar o programa aqui, o querido... Atenção, por que é que o seu Edson Fachin, quando tem de fazer homologação de delação, como fez a do Joesley e companhia, por que quando ele faz homologação, ele toma decisão soberana, monocrática, não divide isso com ninguém, não leva a plenário? Quando tem que garantir a impunidade ao senhor Joesley, como ele fez, ao Ricardo Saldi, ao Wesley, a turma toda da JF, ou se quiserem da JBS, que foi a empresa da holding mais comprometida com a bagunça toda, quando ele tem de garantir os benefícios, ele o faz sozinho. Ele não divide com ninguém, ele não quer ouvir a opinião dos seus colegas. Há 9 meses, ele está com um pedido para suspender a delação. Suspender não, cancelar os benefícios da delação. E até agora não decidiu. Atenção, ele tem elementos adicionais para fazê-lo. O Ministério Público Federal acaba de denunciar o senhor Marcelo Miller, demonstrando a atuação efetiva de Marcelo Miller em toda a elaboração que resultou nas ações da Polícia Federal, que resultou no flagrante dado no presidente Michel Temer, ou tentativa de flagrante, no Aécio Neves. Ficou claro que se tratou de uma arquitetura criminosa. Ficou claro que aquilo era uma combinação, que o Joesley estava combinando os termos da delação e armando a delação. Que o Miller participou de cada procedimento. Que foi combinado com o Joesley a denúncia contra o presidente Michel Temer. Com todos esses elementos, por que é que o Fachin simplesmente não vai e diz: acabou, está cancelada a delação? Estão cancelados os benefícios da delação. Afinal de contas, qual é o vínculo que une o companheiro Edson Fachin à JBS? Por que a hesitação? Aliás, a denúncia do Ministério Público Federal já tem algo de estranho. Por que a advogada Fernanda Tortman não está lá? Eu não entendi. Todas as conversas do Joesley, aquelas que ele gravou sem querer, indicam que ela estava informada de tudo. Ela era a grande parceira do Marcelo Miller na coisa toda. Ela era a grande interlocutora do Marcelo Miller. E, no entanto, a irmã postiça do Roberto Barroso, porque ela é filha da ex-mulher do pai de Roberto Barroso. Durante um período eles foram
brothers-in-law. Foram irmãos para todos os efeitos, né? Por um bom tempo. Uma coisa é certa, pertencem à mesma família, né? Dividiram, como eu costumo dizer, o peru de Natal. E agora vai o senhor Edson Fachin e parece não ter a coragem, porque eu acho que é disso que se trata, não ter a coragem de simplesmente suspender os benefícios da delação. Para alguém tão severo, né, em matéria penal, para alguém que sempre vota para mandar as pessoas para a fogueira, porque o Fachin se transformou num ministro de condenação. Ele não é mais ministro do Supremo. Quem acompanhou, e aqui eu quero fazer um convite a vocês e dar uma dica. Dá uma dica. Momento cultural. Momento até jornalístico. Com respeito a todos os veículos de comunicação, programas jornalísticos, tal, esse é um deles também, e, portanto, está sujeito a crítica como qualquer outro. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem ter uma boa informação do que acontece no Supremo? Leiam o site do Supremo. Tá? Leiam o site do Supremo. Coloca lá STF. Acho que é stf.jus. Isso, .br. stf.jus.br. Você quer saber o que aconteceu no Supremo? Vai lá. Costuma ser melhor do que 99% das coisas que estão sendo noticiadas. Porque ali se noticia sem preconceito. Né? A imprensa praticamente omitiu. No meu blog não omiti, não. Nem aqui no comentário. A imprensa praticamente omitiu as razões por que foi concedido o habeas corpus de ofício ao João Cláudio Genú e ao José Dirceu. O caso do José Dirceu tinha uma questão de dosimetria da pena, não levar em consideração os 70 anos dele, o que faz com que caia pela metade o prazo da prescrição de determinados crimes, e a pena dele pode ser muito menor do que aqueles 30 anos, de tal sorte menor que, a depender da conta que se faça, ele pode começar a cumprir a pena em regime semiaberto e não fechado. A mesma coisa o João Cláudio Genú. O João Cláudio Genú, quando fizer a dosimetria da pena dele, usaram o fato dele ter sido réu no mensalão como agravante. Só que houve prescrição do crime lá. O processo nem existe mais, não existiu. Houve prescrição, acabou. Foi extinto. Aquilo que contava a favor dele foi considerado pela justiça contra. Eu não estou dizendo, nem ele é santo, nem Dirceu é santo, não é nada. Apenas que as coisas têm que ser feitas de acordo com a lei. Mas Fachin não quer saber, ele está lá para condenar. Qualquer um. Qualquer um. Peguem o caso aqui do Fernando Capês, da Assembleia Legislativa. Também a questão foi tratada na segunda turma. Ficou evidente constrangimento de testemunha. Atenção, o processo foi trancado, a ação foi trancada pelo Supremo. Constrangimento de testemunha, outras irregularidades absurdas. E é bom lembrar que a reputação desse rapaz foi destruída. Ele vai ter que refazer. De pré-candidato a governo, ele virou um pária. Não é? Aquele que roubava merenda de criança. Quando você vai olhar o processo, é eivado de ilegalidades. Né? O Fachin sabia disso, tinha clareza disso. Não obstante, ele votou contra o trancamento. Ele não é mais um ministro livre. Hoje o compromisso dele é com as redes sociais. Hoje o compromisso dele é com a condenação.
Né? Olha, povo do YouTube, eu não sei se aqui no meu computador tá parado o YouTube, não sei como é que tá lá pro público, espero que não esteja. Um problema na transmissão, eles estão tentando resolver. Exatamente. E a gente já traz atualização. Então, um ministro assim tá com dificuldade de fazer o seu trabalho com isenção. Mas o que passa para a turma, para quem não acompanha as coisas no detalhe, é que ele é o único ali empenhado em fazer justiça. Os outros não. E quem acompanha a trajetória do Fachin de longa data, sabe que ele é uma cabeça, digamos, complexa e não é para o bem. As coisas que ele escreveu já sobre a propriedade rural são de assustar. As teses dele sobre a plurifamília, idem. Eu sou chato, eu vou ler as coisas. Eu li um livro sobre poligamia que tem prefácio dele. O Fachin trata a monogamia quase como um defeito. No prefácio. Ah, não, eu estava apenas tratando uma questão acadêmica. Como? Eu acho curioso alguém tratar a monogamia como um defeito e depois, na hora de conseguir voto para ir para o Supremo, vai com a mulher de mão dada no Senado, para mostrar que é família. Em suma, por que você está citando essas coisas? Eu estou citando essas coisas porque eu pergunto qual é o eixo do Fachin. Qual é o eixo do Fachin? Qual é o eixo de atuação do Fachin? É o quê? De um lado, flertar com a extrema esquerda na área dos costumes e do MST, e depois no direito penal brincar de Torquemada? Onde está a coerência disso? Talvez esteja num ponto. Ele considera que todos esses que ele quer mandar para a cadeia fazem parte de uma tal elite com a qual todo esquerdista, em tese, gostaria de destruir. Né? Que todo esquerdista gostaria de destruir. Ele deveria agora ter a coragem, vou ter que usar a expressão, a hombridade, de falar assim, olha aqui, acabou. Tá suspenso, tá cancelado, estão cancelados os benefícios da delação. Para Joesley, Wesley, Ricardo Saldi e outros. A menos... E não é acusação, né, ministro? O senhor não vai poder me acusar de nada, porque eu também não o acuso de nada. A menos que o fato de o Ricardo Saldi ter sido seu companheiro em visitas a gabinetes de senadores, quando ele era candidato ao Supremo, ter algum peso. Porque pensa, é complicado, né? Por que o Ricardo Saldi, braço direito do Joesley, homem da mala do Joesley, era autoridade para levar um candidato ao Supremo a gabinetes de senadores? Por que o sujeito que trabalha numa empresa que vende carne e derivados, mas que segundo o Joesley também comprava carne humana, no caso, né? De péssima qualidade. Os políticos, alguns políticos. Por que esse sujeito tem autoridade para visitar gabinete de senador? Levando um candidato a ministro pelo braço. Por quê? Por que o senador do outro lado recebe o Saúde e seu candidato ao STF, se não porque tem com ele uma relação de dívida? E, portanto, este candidato a ministro passa a ser um caudatário desta relação. Isto sim deveria fazer com que o ministro Fachin se declarasse impedido de cuidar desse caso. Outro que, aliás, deveria se declarar impedido de votar é o Roberto Barroso. Ele
tem uma parente muito próxima metida no centro do imbróglio. Como queria Voltaire, o segredo de aborrecer é tudo. Resta aos senhores ministros dizer, não, não é verdade. Resta ao Fachin dizer, não, eu nunca fui a gabinete de nenhum senador com o Ricardo Saldi. Agora, cuidado, ministro. Que aí pode aparecer um senador que diz, foi sim. Né? Mais de um. Não, eu nunca fui. Sabe que foi. Resta ao Roberto Barros dizer, não, eu não tenho relação nenhuma com a Fernanda Tortman. E ela não tem relação nenhuma com o imbróglio da JBS. Se o que eu estou falando não procede, que se parta para o desmentido e vamos fazer um confronto de fatos. É assim que tem que ser. Ministro Fachin, o senhor não me surpreende, o senhor sabe disso, né? Porque eu cantei a bola. Cantei a bola em comentários na rádio, cantei a bola no meu blog, vocês acham lá. Eu falei que uma grande armação está se criando para livrar a cara do Joesley. E ela está em curso. Né? Cumpre a gente ficar vigilante. Ou o sujeito que confessou 245 crimes, que responde pelo não crescimento do PIB de 2 pontos, 2 pontos e pouco, que ajudou a conduzir o país a uma crise política das mais graves, que responde pela instabilidade que está aí, pela imprevisibilidade do que possa acontecer na eleição. Esse sujeito sai com as costas limpas, como se nunca tivesse cometido crime nenhum, né? Como se não tivesse confessado os 245 crimes e como se não tivesse involuntariamente confessado os crimes cometidos para se livrar dos 245 crimes. Isso só é possível num momento como esse, né? Em que estão no comando os santos inquisidores, né? Dos próprios, que se orientam pelos próprios valores e não pela Constituição. #ProntoFalei. O É da Coisa, na Band News FM.